Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aulinha, vamos lá, continuando então, produzindo textos verbais. Lembra que na nossa primeira aula a gente falou um pouco sobre como que era produzir texto e a gente precisava produzir um texto, a gente precisava estar atento, né? Depois na segunda aula a gente falou sobre produzir textos visuais, eu te desafiei a escrever um quadrinho, lembra? Um quadrinho não, uma tirinha. E aí, rolou? Não rolou? Desistiu? Achou muito pesado, muito difícil? Não é, né? Tem que ir lá, tem que fazer, tá gente? Então aqui, produzindo textos verbais. Existem vários tipos de textos, né? Isso a gente já sabe, verbal, não verbal, visual, oral, escrito. Texto é tudo, né, gente? Vamos falar hoje aqui, né, sobre os textos verbais, ou seja, textos com palavras, frases, parágrafos, letras, né? Que é o maior desafio, talvez, que é uma coisa que a gente não conhece tanto assim. Mas vamos lá, tranquilo, né? A gente conhece todos os outros, né? Porque não vamos conhecer esse também. Então, assim, esses textos podem ser orais ou escritos. Lembra que eu te falei já na aula passada também? Texto oral é quando eu tô falando, pode ser uma palestra, pode ser o Jornal Nacional, né? Sempre tem alguém falando, é um texto oral. Por mais que tenha algum texto escrito, ali, algum roteiro, alguma estrutura básica, né? Tu tem ali textos orais, pessoas falando, né? E a gente vai falar mais dos escritos hoje também, tá? Pensando a lógica das regras, da organização das ideias, né? Organização em palavras, frases, parágrafos. Lembrando então, o que tem que ter num texto verbal? Claro que em todos os textos, todos os tipos de texto, tem que ter isso aqui também, mas vamos focar no texto verbal. O que ele tem que ter? Sentido. Tem que ter sentido, gente, não pode falar uma coisa sem sentido, né? Parece óbvio falar isso, mas é uma boa definição, porque se eu disser assim, se eu chegar aqui, tá, beleza, vou aqui, tô vindo aqui, apareci e vou dizer assim na câmera aqui pra vocês, gente, bananas. E vocês vão ficar me olhando, eu vou ficar, bananas? Como assim? O que isso quer dizer, né? Não tem sem sentido, né? Não tem sentido nenhum. É uma palavra, todo mundo sabe que é banana, né? Todo mundo sabe que é uma fruta de comer, blá blá blá. Mas, se eu falar do nada, isso aqui pra vocês, nesse contexto de aula, vai ser sem sentido. Então a gente precisa de um sentido, né? Esse slide, por exemplo, ele é um texto verbal que tem sentido, né? Um texto verbal escrito que tem sentido. Então, sentido, tem que ter uma estrutura, né? E a gente vai ver o que é estrutura, né? Como organizar essas palavras, qual palavra fica melhor antes, qual depois, né? Quais vão ter letra maiúscula, quais não vão ter. Alguma estrutura, tá? Como organizar os parágrafos, as ideias, isso é estrutura. A gente também chama de coesão, tá? Esse texto ele tem que ter uma função. Qual a função desse texto? Lembra que eu te falei algumas aulas atrás, a placa de trânsito? Nossa, tem uma função bem importante, né? A pessoa não pode estacionar ali. O semáforo é um texto, né? O texto tá vermelho, não pode passar. Então, todo texto ele comunica alguma coisa, ele tem uma função. Alguns estão mais claros, né? Outros menos claros. Às vezes, por exemplo, um jornal, né, a gente não se dá por conta que ele tem um sentido de informar a gente sobre alguma coisa, né? Ou às vezes algum outro gênero tem a função de nos convencer de alguma coisa, né? Uma publicidade, por exemplo, uma propaganda de alguma loja, tá? Ele também vai ter uma forma, um formato, né? Uma estrutura a ser seguida. Se for uma aula, pode ser uma aula que vai ter estrutura de slides, por exemplo. Ou eu posso usar o quadro como estrutura da minha aula, como gênero textual, tá? Então, beleza, guarda isso. Agora aqui eu vou trazer uma coisa pra vocês, que eu não vou dizer o que é, mas muitos de vocês já estão olhando, já estão identificando o que é, né? Então, assim, vou ler com vocês, tá? A primeira palavra é ingredientes. Tiver alguma coisa na cabeça, né? Um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma pitada de sal, uma colher de sopa de óleo, tá? Então, o que tá te trazendo aqui? São coisas que tu vai usar, muito provavelmente, na cozinha, né? Agora aqui, modo de preparo. Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma consistência cremosa. Ah, então tá, eu posso bater assim, botar e ficar bem aguadinho? Não. Ah, eu posso deixar bem pastoso? Então, não. Tu tem que ter uma consistência meio a meio. Se tu não tiver, dê algum problema. E aí tu vai ter que repensar essas medidas aqui. Por isso que é importante seguir as medidas, né, desta sugestão aqui. Eu vou falar pra você depois o que é, né? Vocês já devem saber, né? Unte uma frigideira com óleo e despeje uma concha de massa, né? Isso aqui tudo gerou uma massa e tu vai despejar essa massa na frigideira.
faça movimentos circulares para que a massa espalhe por toda a frigideira, né? Tu vai estar com a frigideira ali, tu vai fazer assim com a mãozinha, né, para ela dar uma espalhadinha. E espere até a massa se soltar do fundo, vire e deixe fritar do outro lado, né? Quem faz panqueca sabe que tu não pode deixar só de um lado e esperar que dê tudo certo, né? Tu deixa de um lado, ela dá uma queimadinha, dá uma jogadinha pra cima quando dá certo, quando não dá a gente pega uma espátula e vira mesmo e, né, deixa fritar do outro lado. Aí no fim acrescente o recheio de sua preferência, enrole e está pronta para servir. Então tá, tu tem aqui ingredientes, tu tem o modo de fazer em 5 etapas. O que será que eu tenho aqui? Mas antes de pensar o gênero que eu tenho aqui de fato, vamos ver se tem aquelas coisas que eu te falei que teria que ter, né? Tem sentido esse texto? Né? Ele tem coerência? Bom, o sentido dele é apresentar ingredientes e modo de preparo. Vocês ficaram com dúvidas sobre os ingredientes? Bom, se ficou com dúvida é só olhar de novo, né? Eu vou olhar pra cá e vou pensar, será que é 1 ou 2 ovos que precisa? Não, é um ovo, tá dizendo que é um ovo, né? Posso botar 2? Não, é um ovo pra essa medida aqui. Se eu botar 2, talvez eu tenha que botar 2 xícaras de farinha. Quem cozinha sabe, né? Dobra a receita toda, né? Eu quero 3, triplica a receita toda, né? Múltiplos, sempre múltiplos. Então, levem isso em consideração. Apresenta os ingredientes, o modo de preparo. A estrutura. Bom, o texto, ele está organizado em itens, né? O item 1, o item 2, o item 3, né? São itens, são coisas que tu precisa ter. Eu posso fazer isso aqui sem farinha de trigo? Vou botar todo o resto das coisas menos da farinha de trigo. Vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo, tá? Aí depois disso ele também é organizado em etapas, né? Eu posso esperar a massa se soltar do fundo antes de untar a frigideira? Não, se eu não untar a frigideira, provavelmente vai dar muito errado, né? Então eu tenho que untar a frigideira, por isso que tá antes. Então notem, gente, como os gêneros textuais, eles estão nos trazendo informações importantes, tá? Então, está organizado a estrutura em itens e em etapas. A função, mostrar o modo de preparo de algum alimento, né? Eu estou preparando alguma coisa, já sei que estou preparando algum alimento. Qual a forma, qual o formato de fazer isso? Formato, receita, né? Não resta dúvida, é uma receita. Alguém descobriu do que era essa receita? Fácil, né? Receita de panquecas. Acho até que eu tinha falado já. É uma receita de panquecas, tá? Uma receita bem simples, quem quiser seguir, faz aí que dá super certo. Agora aqui, minha gente, desafio. Qual o desafio que eu vou lançar agora? Copiar a receita de um bolo, não é a receita de panqueca. Eu quero que vocês encontrem ou na internet, ou no livro de receitas de uma irmã, de uma tia, de uma prima, do pai, do avô, do papagaio, alguém que tem um livro de receitas em casa, ou então pedir, ou então pensar uma receita que vocês tenham de cabeça, tá? Mas tem que ser de um bolo, tá? Porque bolo é mais gostoso. Então assim, vale copiar da internet ou de um livro de receitas de alguém da sua família, ou de algum amigo, ou ainda, se você souber de cabeça, tente passar para o papel, né? Lembre-se que vários ingredientes são os mesmos da massa de panqueca, como farinha, a gente usa farinha para fazer o bolo, ovo, a gente usa leite, óleo, né? A gente pode fazer um bolo vegano, daqui a pouco não tem ovo, não tem leite, né? E vocês vão me dizer como é que é esse bolo de vocês, tá? Um bolo vegetariano, não sei. Tá, vocês vão saber, vai ter que ser um bolo bem gostoso. Como que a gente vai fazer isso? Seguinte, lembra lá que eu sempre te peço, né? Te acostuma a escrever os textos com uma folha de rascunho. Não tem? Dá uma olhada nesse material de apoio que a gente tem aqui, e tenta imprimir ele, né? No momento que tu fizer isso, tu vai conseguir fazer todas as atividades nesse próprio material. Então é o seguinte, né? Primeiro, pense no sabor do bolo, né? Eu já tô aqui pensando, né? Será que vai ser de cenoura, de chocolate, bolo de fubá, um bolo de milho, bolo formigueiro? Eu não sei se é comum para todas as regiões do Brasil falar bolo formigueiro, que é aquele bolo que tem granuladinho, que tem confeitos de chocolate dentro. Tu bota dentro da massa branca e aí quando tu tira ele do forno, ele tá todo derretidinho, parece que tem umas formiguinhas dentro do bolo. Mas é uma delícia, gente, vale muito a pena. Deem uma pesquisada aí se não conhecerem, tá? Me digam aí como é que vocês chamam na região de vocês, tá? Pensou no sabor, só pensar, pensei no sabor. Na folha de rascunho, então, anote os ingredientes. O que eu preciso para fazer esse meu bolo formigueiro? Se for o bolo formigueiro, eu vou precisar de granuladinhos de chocolate. Se for o bolo de milho, bom, vou precisar ali de farinha de milho, né? Se for um bolo de cenoura, bolo de cenoura é difícil de dar certo. Pra mim nunca deu certo um bolo de cenoura, tá? Então vocês vão ter que saber o que vocês vão precisar desses ingredientes. Anota ali no teu material de rascunho mesmo. Agora depois disso, né? Depois, ao lado dos ingredientes, anote as quantidades. Ó lá, tinha lá na receita de panqueca também. Pode ser uma xícara, aí talvez 2 xícaras
né? Pluraliza. 2 colheres de chá de alguma coisa, lembrando que, né, pra quem não é muito manso na cozinha, colher de chá não quer dizer que tu vai botar o chá na receita, né? Mas que a colher, a medida da colher é aquela colherinha pequenininha de sobremesa, colherinha de chá, né? Colher de sopa não quer dizer que tu vai botar sopa dentro do teu bolo, não faz sentido. É o tamanho da colher, tá? A colher é uma colher de sopa. Então, 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa. Pitada, né? Pra quem não sabe, uma pitada ela é uma medidinha de dedinho, assim, né? Bota um pouquinho de sal, né? Sal geralmente a gente bota no olho, né? Quem não se garante muito, melhor seguir as medidas, tá? Então, aqui estão as medidas, anotou do lado dos ingredientes. Estuda no teu rascunho. 4. Tente lembrar o que você faz primeiro, né? Quando tu vai fazer, beleza, já tem todos os ingredientes e todas as quantidades. Tá, como é que eu poderia explicar para alguém que nunca fez bolo, alguém que nunca entrou numa cozinha, como que eu faço o bolo? Tem que lembrar o quê? Tem que lembrar de falar para a pessoa, ela vai precisar de uma batedeira, talvez, ou, né, de alguma coisa para bater a massa, ela vai precisar de uma forma, ela vai precisar untar essa forma, né? Como que ela começa? Primeiro ela pega a forma e unta a forma, ou primeiro ela pega e bate tudo, depois unta? Em que momento que ela liga o forno? Precisa pré-aquecer? Não precisa? Bolo é legal pré-aquecer, né, gente? Então, assim, pensa nas etapas. O bolo, ele não é tão simples quanto a panqueca, que é só botar ali na frigideira, dar uma viradinha e tá pronto, né? Agora aqui, vamos pensar junto, né? Quais ingredientes são os primeiros a irem para a batedeira? Quais vêm depois, né? Qual é o momento certo de bater tudo? Imagine que você está explicando para alguém que não sabe fazer o bolo, né? Então imagine que alguém que não sabe fazer o bolo, que não é nem familiar com a cozinha, tá? Portanto, é importante apresentar todas as etapas certinhas, né? Não pode ser assim, mistura os sólidos com os líquidos, né? Não vai dar muito certo, porque a pessoa não vai saber nem o que é sólido e é líquido, tá? Não vai pensar muito bem. Então, tenta apresentar bem as etapas. Aí depois, no finalzinho, né? Passe a limpa a receita e a parte que eu acho mais legal, né? E entregue para alguém que está precisando adoçar a vida, tá? Tem alguém meio amargurado ali na tua volta, entrega essa receitinha, a pessoa vai ficar feliz, vai ser legal, vai poder fazer o bolinho. Se a pessoa estiver muito amargurada mesmo, é que, se quiser, faça você mesmo o bolo e entregue a receita com um delicioso pedaço junto, tá? Se quiser, manda aqui pra aula D que a gente prova e vê se tá realmente, se deu certo a receita ou se não deu, tá? Provavelmente vai dar, que eu confio em todo mundo aqui. Tá certo, minha gente? É isso então por hoje, valeu e até a próxima!